Quais são as etapas de preparação para uma entrevista? Eu vou dar para vocês saberem certinho o que é importante uma pessoa que vai ser entrevistada saber e ter. Primeira coisa, um objetivo. Ninguém sai para dar uma entrevista sem ter um objetivo de comunicação. A gente fala muito isso. Todo ato de comunicação precisa ter um propósito. E com o relacionamento com a imprensa e com as entrevistas, não é diferente. Assim, não é porque você teve um espaço num veículo que você vai lá para falar o que eles querem que você fale. Não, você precisa ter um objetivo claro. O que eu tenho para dizer? Quem é esse público? Qual é a audiência? Quem é a audiência desse veículo? Para quem eu vou estar falando? E o que eu tenho para dizer para esse público? E aí, com base nisso, você formula o que você tem a dizer. Qual que é o seu objetivo de comunicação para aquela entrevista? E aí, mais algumas coisas importantes na preparação. Saiba qual que é a pauta do dia. Se for uma entrevista quente, né, uma entrevista que vai ser veiculada naquele mesmo dia, ou que vai ter repercussão sobre coisas do dia, saiba qual é a pauta do dia. Dê uma olhada nos jornais, nos outros jornais, em todos os jornais, os principais jornais da cidade. Vê o que está manchetado, dá uma olhada na internet antes de ir para a entrevista, vê se não estourou alguma coisa que você pode ser perguntado sobre isso. Então, esteja preparado para isso. Treine essa mensagem que você tem a dizer. Esse seu objetivo e essa sua mensagem-chave, treine em casa antes de ir para a entrevista. Qual que é a minha frase? O que eu quero que saia nessa matéria? E treine em casa, treine com o seu assessor, treine sozinho no espelho, mas não vá despreparado. Lembrando que o que mais o jornalista quer é alguma informação que os outros veículos não tenham. Então, tenha dados. O jornalista adora número. Então, se você tiver número, informações, dados, coisas para ilustrar aquela matéria, passe para ele durante a entrevista, né? Fale dos números, mostre esses dados novos. Dê a ele uma informação que ele não tem nessa entrevista. Por mais que você já tenha acertado ali qual vai ser a pauta e tal, dê uma informaçãozinha a mais que ele ainda não tinha. Isso é bom, isso ajuda no relacionamento e faz com que a sua entrevista tenha maior chance de sair na íntegra, né? Se não for uma coisa ao vivo. E aí, além de você se preparar para o que você quer dizer, para o que você tem a dizer, você precisa se preparar para as possíveis perguntas capciosas que vão vir. Você já estudou qual que é o veículo, o perfil do jornalista, sabe mais ou menos se é um jornalista malandro, se é um veículo de oposição, que tende a fazer alguma pergunta que vai te deixar desconfortável. Então, mapeie esses assuntos, mapeie essas possíveis perguntas e esteja preparado para responder. Isso vai fazer com que você não fique nervoso numa situação, numa entrevista, seja ao vivo, seja gravada, que você não passe insegurança para o jornalista. Então, essa é uma das formas de se preparar. Prepare-se para o que você quer dizer, para o que você tem a dizer, e prepare-se também para aquilo que você não gostaria de falar, mas que você pode ser perguntado. E aí um pouquinho do que eu já falei, mas só repassando, para vocês não esquecerem. Essas coisas é bom vocês anotarem, para quando vocês forem fazer uma entrevista, forem preparar alguém, vocês terem isso em mente. Às vezes na correria, porque o dia a dia do jornalista, do assessor de imprensa, do assessor de comunicação, ela é muito atribulada, as coisas vão acontecendo e ele vai só apagando o incêndio. E ele esquece dessa preparação. E isso pode colocar o entrevistado numa saia justa. Pode gerar uma crise que, se ele tivesse se precavido, se ele tivesse se preparado antes, isso não aconteceria. Então, algumas outras dicas para você se preparar para a entrevista. Primeira coisa importante, além de você saber quem é o público, estude o veículo. Veja as matérias que já saiu, conheça o perfil, saiba qual é o tipo de entrevista. A gente viu que cada mídia tem vários tipos de entrevista. Então, se é para o impresso, vai ser uma matéria de capa, vai ser uma matéria do final de semana, vai ser uma entrevista ping-pong. Quem mais vai ser ouvido nessa matéria? Isso são informações importantíssimas para você saber onde você está pisando, para você saber o que você vai dizer. E além dessas informações, as informações básicas, para você deixar o seu entrevistado tranquilo. Então, aonde, quando vai ser, onde, que horas, quem mais vai participar, com que tipo de roupa ele tem que estar vestido. Isso é uma coisa importante também, porque ele tem que estar adequado para a situação. Se é um jornal na TV, ele precisa estar mais composto, mais bem vestido. Se é uma coisa na rádio, ele pode estar mais informal. Então, essas são informações importantes também que vão deixar o assessorado de vocês mais tranquilo na hora de chegar para uma entrevista. O entrevistador. Falar para o seu entrevistado quem é o entrevistador, dar o nome da pessoa para ele, qual que é o perfil, o que ele costuma falar, se tem alguma coisa que para o dia é importante. Então, uma coisa que é comum. Às vezes o seu entrevistado vai num programa em que o entrevistador está fazendo aniversário.
é elegante, se ele estiver num estúdio e for ao vivo, parabenizar aquele jornalista pelo aniversário, por aquela data, né? Então, são esses detalhes que vão ajudando a construir uma relação melhor com os jornalistas e com os veículos de comunicação. Então, sempre chame o entrevistador pelo nome. Se for um programa em que tem a participação do ouvinte ou do telespectador, anote, chame o telespectador pelo nome. Isso gera empatia, isso faz com que a pessoa, poxa, ele teve a atenção de gravar o meu nome, de responder a pergunta diretamente para mim. Então, isso ajuda a construir relação, mostra atenção, mostra carinho, mostra empatia, e é importante. Eu costumo, quando eu vou preparar algum cliente meu para entrevista, eu faço um briefing. Com o perfil do veículo, com o perfil do jornalista, com as principais pautas que a gente tem interesse de falar, com as frases-chave que ele precisa dizer, com as informações principais, por exemplo, quem é quem dentro do programa, quanto tempo o programa tem de duração, o horário do programa, aonde vai ser exibido, quem é o público daquele programa. Tudo isso vai num briefing. A pessoa ela até se abre mais. É muito comum, eu percebo muito isso. Eu dou media training e é muito comum o político reclamar assim para mim, mas eu vou para as entrevistas vendido. Eu chego na entrevista, eu não sei o que vai ser perguntado, eu não sei o que eu tenho que dizer, eu não sei nem quem é o jornalista. E aí, muitas vezes, por não ter essas informações, o político acaba, não quero mais dar entrevista. Eu não vou dar mais entrevista porque eu não quero mais ficar vendido. Ou o político só é acionado para apagar incêndio. Isso é muito comum com o secretário. Não tem uma imprensa proativa, não tem essa questão do briefing, de fazer esse relacionamento com jornalistas, e ele só é acionado para apagar incêndio, ele só entra quando é crise. Aí ele não quer, ele não tem vontade. Posso garantir para vocês que se vocês começarem a preparar esse material, esse briefing prévio, entregar na mão do político, entregar na mão do assessorado de vocês, ele vai se abrir mais para as oportunidades com a imprensa. E se vocês mostrarem o resultado disso, quantas pessoas ele consegue atingir, como é importante ele estar ali naquele espaço, ele vai querer dar mais entrevistas, ele vai ajudar mais no trabalho de vocês. Uma outra coisa que as pessoas também não se atentam. Ninguém é obrigado a saber sobre tudo e a falar sobre tudo. Claro que a gente espera que, se for um secretário de saúde que vai estar dando uma entrevista, que ele saiba falar sobre os temas abordados, sobre pandemia, sobre vacinação, enfim. Mas o político pode e deve, quando ele não sabe ou quando ele não tem uma informação, dizer que ele vai apurar. Isso não é um problema. Ele pode simplesmente dizer, olha, eu tenho responsabilidade com a população, eu não tenho essa informação aqui no momento, eu vou procurar essa informação, eu vou apurar, ou eu vou pedir para a minha assessoria verificar, fiscalizar, e eu volto para falar com vocês sobre isso. Isso é ótimo, porque demonstra preocupação, demonstra que ele está atento, e ainda gera uma pauta para o dia seguinte, para um outro momento. Então, ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Então, se mesmo depois desse briefing, dessa preparação, tiver alguma pergunta que ele não sabe responder, ele pode dizer isso. Ele pode dizer, olha, eu não tenho essa informação nesse momento, eu tenho responsabilidade com a população, eu não vou dar aqui um dado que eu não tenho certeza, eu vou apurar e volto para dar para vocês. Ou vou apurar e mando para vocês darem a devolutiva no ar. Enfim, ele pode dar isso, independente do meio. Tanto na TV, quanto no rádio, quanto na internet. Isso funciona para todas as mídias.